Bom dia aos nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham através das redes sociais ou da TV Câmara, e especialmente neste 8 de março, então, saudar a todas as servidoras, colegas vereadoras e todos que nos acompanham nesta manhã. Bom, eu não poderia deixar de falar, então, no meu grande expediente hoje, sobre o Dia Internacional, que foi oficializado pela ONU em 1975 e que, muito embora hoje pareça para alguns mais uma data comercial, ela é uma data que marca a luta das mulheres por condições de emprego, de trabalho melhores. E aqui a gente tem que ressaltar que, naquela época, as mulheres trabalhavam em torno de 16 horas por dia, 6 vezes por semana. Então, houveram diversos movimentos, na Rússia, inclusive, as mulheres foram às ruas contra a fome, contra a guerra, e, sem dúvida, a participação das mulheres foi de fundamental importância para que se consolidasse movimentos que trouxessem o bem-estar e melhores condições de trabalho, emprego e renda. Então, cabe a gente salientar que, ao longo desse período, e muitas pessoas devem se recordar de um incêndio que ocorreu em Nova York, onde 146 trabalhadores morreram queimados numa fábrica, sendo que desses 146, 125 eram mulheres e 21 eram homens. As condições de trabalho naquela época eram realmente bem complexas, e as mulheres iniciaram esses movimentos que foram de fundamental importância para mudar essa realidade. E então, com muita luta, surgiram também outros temas e outras dificuldades, e a luta das mulheres é, sem dúvida alguma, constante, vai se moldando com o passar dos anos. E aí nós tivemos uma questão importante, que foi, em 2006, a Lei Maria da Penha, onde se começou a tipificar, passou a ter, então, no Código Penal brasileiro, uma punição aos agressores. A violência doméstica, ela passa, então, a ser reconhecida como algo punível, e o Estado passa, sim, a meter a colher. Antigamente, a gente ouvia um ditado que briga de marido e mulher não se mete a colher, e o Estado, então, passa, a partir da luta dessa mulher, que é a Maria da Penha, que sofreu inúmeras dificuldades e foi, sim, parar numa cadeira de rodas quando o agressor dela acabou atirando contra ela. E a luta dela, a partir da luta dela, é que tivemos, então, a elaboração da Lei Maria da Penha em 2006. Em 2020, mais de 1 milhão de casos de violência doméstica e cerca de 5.500 casos de feminicídio, que é quando a mulher morre em decorrência do gênero, por ser mulher, aconteceram aqui. E essas são situações que ainda estavam, inclusive, pendentes na justiça, que estão sendo processadas, e que faz com que a gente tenha uma série de situações complexas. A gente não poderia deixar de falar, e é algo mais recente, de uma legislação que foi sancionada agora, no ano de 2021, que é a Lei número 14.192, que estabelece regras para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. Criminaliza abusos e determina que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte dos estatutos partidários. E aqui a gente tem que recordar, com alguma tristeza, o episódio ocorrido com a deputada Isa Pena, deputada do PSOL em São Paulo, onde o colega dela acabou apalpando a deputada e foi suspenso por 6 meses da Assembleia Legislativa, e também está respondendo esse processo. E a gente vê que, de fato, alguns espaços a gente tem muitas lutas ainda para garantir, de fato, nosso espaço. O que é a violência política, então? Ela pode ser uma agressão física, psicológica, econômica, simbólica ou sexual contra
à mulher. E a finalidade é impedir ou restringir acesso de exercício, funções públicas, ou mesmo induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Conforme revelado pela ONU, as mulheres são chefes de Estado ou de governo em 22 países. E apenas 24,9% dos parlamentares nacionais são mulheres. Nesse ritmo de progresso, a igualdade de gênero entre chefes de governo levará mais de 130 anos. Então, a gente vê que ainda é um número assustador, né? A gente ainda tem uma caminhada muito longa. E eu não poderia deixar de falar o quanto fico feliz por esta Casa Legislativa neste ano, nestas eleições, ter o maior número de vereadoras mulheres. Em 23 cadeiras, são 5 mulheres que ocupam espaços aqui na Câmara de Vereadoras. Mas, sem dúvida, a gente ainda tem que progredir e avançar um pouco mais. Então, eu trouxe algumas personalidades da política, mulheres que também me inspiram e que vêm fazendo um bom trabalho e, sem dúvida, mostram que lugar de mulher também é na política. Nós somos necessárias nesses espaços para pensarmos em políticas públicas, em decisões, em fazer parte e discutir assuntos, porque representamos mais da metade da população. Então, nós temos Sanna Marin, da Finlândia, que aos 34 anos se tornou a mais jovem primeira-ministra, vem fazendo um trabalho excepcional. Para quem ainda não acompanha, mas pode buscar notícias, ao longo da pandemia foi uma das líderes que se destacou. Nós temos também Kamala Harris, nos Estados Unidos, que é vice-presidente e a primeira mulher negra neste posto. E ela mesma diz, né, embora eu seja a primeira mulher neste posto, não serei a última. Temos também a primeira mulher, e eu acho que isso marca, que foi a Esther Troian Benvenuti aqui, primeira vereadora de Caxias do Sul, que foi eleita em 1959, um momento em que ainda era muito difícil, né? Hoje existem algumas dificuldades para as mulheres entrarem na política, o que dirá em 1959. Então, acho que ela, como precursora, inspirou muitas mulheres para que ocupassem também este espaço. Não poderia deixar de falar da Geni Petef, acho que é uma mulher que é símbolo de resistência, que, sem dúvida alguma, fez um trabalho. Eu não tive a oportunidade de conhecê-la, de conviver com ela enquanto ela esteve vereadora, mas a gente sabe, né, que ela foi líder de governo, que ela, inclusive, foi prefeita em exercício, né, durante o período em que o prefeito José Ivo Sartori se ausentou, e, sem dúvida, é uma referência para tantas mulheres que quiseram estar nesse espaço e que mostrava, né, força, garra, determinação, poder de articulação. Aí eu acho que os colegas do MDB que conviveram com ela poderiam falar até melhor do que eu, né? Falar também da nossa vice-prefeita Paula Iores, que entrou na política por uma questão muito difícil, teve seu filho Germano assassinado aos 13 anos e tornou a sua dor uma ferramenta para entrar para a política e para mudar a política. Então, a nossa, hoje, vice-prefeita Paula Iores, sem dúvida, é uma mulher de força, de muita garra, de muita dedicação, que, apesar de todos os reveses e dores que sofreu ao longo da sua vida, pavimentou um caminho muito bonito e, sem dúvida alguma, está fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E eu gostaria aqui de deixar a minha homenagem a cada uma das colegas vereadoras que estão aqui nesta casa, mulheres que têm muita força, coragem, determinação, e das quais eu me orgulho muito de fazer parte. E eu espero verdadeiramente que essa seja uma caminhada onde a gente esteja sempre crescendo, que a gente veja nas próximas eleições, ao invés de 5 mulheres no Legislativo caxiense, 7, 8, porque precisamos sim ocupar esses espaços, e eu não tenho dúvida alguma da capacidade das nossas mulheres com relação a esses espaços de poder. Seu à parte, vereador. Lucas. Obrigado, vereadora Tati. Primeiro, a senhora me comentou antes da sua fala, parabéns pela contextualização histórica. Acho que nos ajuda a entender a importância dessa data.
queria, nesse momento aqui também, felicitar, né, a todas as colegas vereadoras pelo Dia da Mulher. E logo mais tem um grande expediente, eu me manifestarei rapidamente sobre o tema. Obrigado. Muito obrigada. Então, para concluir, quero parabenizar também nossa presidenta Denise, né? Dizer que é motivo de muito orgulho, pela primeira vez no Legislativo nós temos a vereadora e a vice-presidente, 2 mulheres compondo a mesa da Câmara de Vereadores, e isso mostra, né, uma realidade que é a de que as mulheres vieram para ficar e que a política precisa da gente. Então, para quem está nos acompanhando, participem. A participação de vocês faz toda a diferença na tomada de decisões. Obrigada.